você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. E hoje com um tema dedicado a elas, mas os homens também podem se inteirar, afinal, aqueles que apoiam as suas esposas, as suas namoradas, as suas companheiras, trazem mais qualidade de vida para o relacionamento. As mulheres, que são exemplo de cuidado com a saúde e de disciplina quando o assunto é consulta de rotina, têm buscado o consultório médico também preocupadas com a estética vaginal por problemas como o aumento excessivo de pequenos e grandes lábios, murchamento ou escurecimento da vagina, incontinência urinária, flacidez ou alargamento vaginal. Todos problemas aí muito comuns entre o público feminino. Com o avanço da medicina, eles podem ser resolvidos sim, melhorando a qualidade de vida e a autoestima do público feminino, devolvendo aí a força da mulher, a vaidade delas, reconstruindo em muitos casos relacionamentos. Por isso hoje a gente recebe aqui a médica ginecologista e obstetra, a doutora Nara Brito, para falar sobre este tema, que é muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo. Realmente, quando a mulher está com a sua autoestima em dia, quando tem o apoio do parceiro para resolver esses probleminhas que podem ser comuns, tudo pode melhorar e a qualidade de vida pode retornar, né? Com certeza, tudo. Então, doutora, para a gente começar a entender o tema de hoje, eu queria que a senhora explicasse para mim o que é uma plástica vaginal. Olha, plástica, quando a gente pensa em plástica, pensa em arrumar, em consertar. Então, a plástica vaginal nada mais é do que arrumar alguma coisa. Só que dentro da ginecologia não é só arrumar, é devolver a função do órgão. Então, plástica, quando a gente fala plástica ginecológica, está falando de consertar, deixar mais bonito, mais estético, mais funcional também, recuperar a função do órgão. A gente considera a cirurgia íntima uma plástica? Também, dentro da cirurgia íntima, tem só as consideradas exclusivamente plásticas. Que aí a gente vai explicar no decorrer aqui. Então, para a gente entender, a gente separou aqui alguns tópicos. Gostaria de colocar o primeiro tópico na tela para a gente entender o assunto de hoje, porque há uma gama dentro dessa plástica vaginal, né? Quando falamos de plástica vaginal de cirurgia íntima. Por exemplo, o que é a ginecologia regenerativa funcional e estética, doutora? É justamente isso. Dentro da ginecologia, existem várias áreas de atuação. Tem o ginecologista clínico, que ele vai cuidar da mulher, mas não faz cirurgias. Tem o ginecologista cirurgião, que aí ele já pega a parte de cirurgias, ele faz também cirurgia, além de outros cuidados. E a regenerativa funcional e estética, ele vai cuidar tanto da recuperação do órgão ou da estrutura da mulher como um todo, funcional, e cuida também da estética. Então a gente cuida não só da parte da função, mas se tiver alguma coisa que esteja incomodando esteticamente a mulher, não só na região ginecológica, porque a mulher é um todo, nós somos cabelo, nós somos pele, nós somos unha, nós somos região ginecológica, nós somos genitais. Então a ginecologia regenerativa funcional e estética funciona nessa gama, em tratar a mulher como um todo, resolvendo também as questões estéticas que a mulher não sabia onde procurar. Ela tinha um problema, ela não sabia nem se poderia conversar com o seu ginecologista sobre esse problema que incomodava. Essa área da ginecologia, quando que ela está indicada? Justamente quando a mulher tem algum problema, seja estético ou funcional, ela precisa buscar o ginecologista. O ginecologista é que vai atuar na regeneração, na função e, às vezes, na estética da região que ela foi buscar o atendimento. Se estamos falando de mulheres, né, doutora? Se estamos falando aí de um universo que às vezes nos deixa confusa, né? Claro que a gente precisa explicar também um pouquinho da anatomia, né, da mulher, como é que é a anatomia externa da mulher. Aqui a senhora pode explicar pra gente? Isso aqui vai servir tanto para as mulheres quanto para os meninos, para os homens, que é para vocês conhecer bem bonitinho como é que funciona, como é que é o órgão anatômico, o lado de fora, porque isso aqui é o lado externo, gente, porque dentro há várias outras coisas que diferenciam o homem da mulher. Então vamos começar. Clitóris, essa pontinha que fica acima é clitóris, só que o clitóris não é só essa pontinhazinha. O clitóris, ele
ele abrange toda essa região ao redor da vagina. E o que é a vagina, então? Porque tem muita gente que confunde vagina e vulva. A vagina é o canal de entrada. Entrada para a cópula, quer dizer, entrada para a penetração. Saída do nenê, quando é de parto normal, vaginal, saída da menstruação, essa é a região de vagina, que também, às vezes, confunde-se algumas mulheres quando não se olha, não se conhece, hashtag fica a dica, vão se olhar no espelhinho para confirmar tudo isso. Acima um pouquinho tem o canal da uretra, que é onde sai o xixi. Mulher, ainda está com dúvida? Porque tem mulher que está muito pertinho o canal da vagina com o canal da uretra, por isso que tem muita infecção de urina às vezes, um dos motivos. Então ainda está com dúvida? Pega o espelhinho, olha, faça um pouquinho de força só para ver onde é que sai o xixizinho. Ali naquele buraquinho você vai ver que é um lugarzinho diferente de onde sai a menstruação. Fora, nós temos os pequenos lábios, que aqui depois tem outras imagens que vai mostrar bem essa diferença, porque muita gente confunde. A diversidade, né? Tem muita gente que confunde pequenos lábios com grandes lábios. Pequeno, fala pequeno, e aí pensa que é uma coisa bem petitinha, né? Em alguns casos não, e a maioria das mulheres tem até ele um pouco mais externo, que é onde não tem pelo. A diferença é aquela parte da vulva que não tem pelo, então parece uma boquinha. O tecido que pega parece uma boquinha. Então, essa é a região de pequenos lábios. A região de grandes lábios já é aquela região onde tem os pelos pubianos, que recobre toda a região de vulva, que vai se estender até aqui em cima, onde fica um monte de Vênus ou monte pubiano, onde tem, geralmente, que as mulheres deixam os pelinhos ali. Muito bem, a gente já entendeu um pouquinho da anatomia, para que você de casa entenda já quais são os probleminhas que podem incomodar nós mulheres e que tratamentos existem para melhorá-los. Então, não saia daí que nós voltamos já. Plástica vaginal, tema do nosso Viver Bem de hoje, que recebe a doutora Nara Brito, que está aqui com a gente para a gente entender um pouquinho dos problemas existentes, dos tratamentos. Há pouco nós mostramos a anatomia externa, né, da mulher. Doutora, para a gente entrar no nosso tema de hoje, que são os tratamentos, a plástica vaginal, existe um padrão, por exemplo? Pode ocorrer, que a gente tem aqui a anatomia externa da mulher, de repente os pequenos lábios podem ter tamanhos diferentes de uma mulher para outra, os grandes lábios, aquele incômodo, isso pode ser tratado. Existe um padrão de... Padrão não. Existe o comum, o mais encontrado na população feminina. Dentro disso existem as variações, que que está o problema, que a mulher pode se sentir incomodada dentro dessa variação. Mas não existe esta hora nada ideal, não existe beleza ideal, não existe a boca ideal, o olho ideal e não vai existir a vulva ideal. Não tem isso, nós temos o padrão, que é isso daqui, e existem as variações desse padrão, que aí é onde entra a plástica genital, que aí a gente vai fazer as correções do padrão que está incomodando a mulher. Então, dentre as variações da vulva, a gente tem alguns tratamentos. O primeiro deles é a lipoaspiração do monte pubiano, mais a perineoplastia. Explica pra gente, doutora. A lipoaspiração do monte pubiano é uma coisa, é assim. Tem algumas mulheres que no monte de Vênus, no monte pubiano, pode voltar a imagem do monte? Só para a pessoa que está assistindo, ela entender onde é o monte, porque eu falei, às vezes pegou agora... Essa região aqui de cima, não tem? Que o povo chama de capô de fusca? Pois é, monte pubiano. Tem algumas mulheres que tem um pouquinho mais cheinho, que tem acúmulo de gordura ali, além do comum, para a estrutura do corpo dela, porque é normal e é natural e existe uma função de ter essa gordurinha ali. Tem para poder ter na hora do ato, enfim, existem algumas funções
para ter a gordurinha. Só que algumas mulheres têm em excesso e isso incomoda quando veste uma calça jeans, quando veste um biquíni, quando bota uma roupinha para ir para academia que fica mais apertadinho. O povo fica meio que olhando. A pessoa que está com o problema fica, estão olhando, às vezes nem tá. Estão olhando. Então, existe solução. Por que eu coloquei a lipo? Porque a solução definitiva para o problema é a lipo. A região pode ser lipada, como outra qualquer. Pode ser lipada e é super simples de lipar. É super simples, só que é feito no centro cirúrgico. Tem alguns outros procedimentos que são realizados na estética íntima, que é o uso da radiofrequência, enzimas, que a gente pode aplicar ali no local para reduzir. Mas isso quem vai dizer é o seu ginecologista, que faz o trabalho de cosmetoginecologia, vai olhar, analisar, você vai falar para ele que isso lhe incomoda e ele vai lhe dar as opções de tratamento para o seu caso, porque às vezes não precisa lipo, às vezes a gente pode fazer outro procedimento. É feito como uma outra lipoaspiração do restante do corpo, com cânulas? É feito com cânula, é feito com laser, é feito com ultrassom. Às vezes a gente usa ultrassom ou laser para dar uma quebrada na gordura, na primeira gordura, faz 2 incisões na região inguinal, aqui, 2 incisões, onde fica a linha do biquíni. A gente faz a incisãozinha ali, aí vem dar uma quebrada com o laser, com a canulazinha bem fininha e depois lipoaspira normal. A indicação, doutora, ela vai ser clínica por algum incômodo físico ou simplesmente uma indicação psicológica? Eu não gosto do tamanho, me incomoda. Essas duas coisas são extremamente importantes. A pessoa que está com problema físico e que afeta a autoestima pode sim ter na verdade, uma boa indicação para fazer o procedimento. Não é a mesma coisa que a perineoplastia? Não, perineoplastia é bem comum, a maioria da mulherada já conhece a questão da perineoplastia, que o povo chama de períneo. Fiz meu períneo, porque é a cirurgia plástica reconstrutora, vai voltar à função. Então, às vezes, teve na hora de um parto normal, teve uma laceração de períneo, ou teve uma queda de bexiga, ou uma retocele, que seria... Ou ela sente que a vagina está... A vagina, lembra que eu falei da anatomia? A vagina está um pouquinho mais alargada. Então, são nesses momentos que nós podemos entrar com a perineoplastia, para juntar a musculatura, estreitar o canal da vagina e melhorar a função e a estética. Aí a mulher fala assim, como é que eu sei que eu tô com esse problema e preciso fazer a cirurgia? Primeira coisa que ela pode sentir é menos atrito com o pênis durante a relação sexual. Muitas vezes, a depender, ela solta flatos, porque entra ar e aí ela começa a soltar flatos pela vagina e às vezes tem um problema da incontinência associado, incontinência urinária associada. Então, para saber se precisa ou não de perineoplastia, que é a correção cirúrgica dessa região do períneo, tem que passar com o profissional e a mulher vai sentir essas queixas que eu elenquei, que eu falei aqui. Pode ocorrer com as mulheres que ainda não tiveram filhos, porque costuma ser uma situação até, digamos que comum para aquelas que já tiveram bebê, né, doutora? Mas você diz assim, as que não tiveram filho de parto normal. Isso. Sim, o grande problema da síndrome da vagina largada ou de sentir a vagina um pouquinho flácida é a falta do exercício do assoalho pélvico, é não exercitar. Então, com o tempo, a gravidade, filha, a gravidade é para nós todas, inclusive na região do períneo. Então, muitas vezes a mulher tem uma queda de estrogênio, algumas doenças autoimunes que pode levar a um problema no colágeno também. Então, não é assim, teve filho de parto normal, precisa fazer, não é assim. Na maioria dos casos, falando de estatística, a maioria das mulheres que fazem esse procedimento são mulheres que já tiveram filhos de parto normais. Mas tem mulheres que tiveram filhos de cesariana ou que nunca nem tiveram filhos mas tem problemas e tem que resolver. Aí a gente tem mais alguns problemas, aqueles mais considerados até mais externos, né, doutora? Eu queria colocar a próxima imagem, então, para a gente falar da plástica de lábios genitais. O que ocorre aqui? Lembra que eu falei dos pequenos lábios que eles ficam para fora? Que eles não têm, assim, alguns ficam para fora, que eles não têm
pelo. Então, esse aqui é um exemplo bem típico de um tipo de lábio que fica para fora. Então, a ninfoplastia, redução dos pequenos lábios, é a correção estética da mulher que tem esse problema dos pequenos lábios serem muito protusos, muito para fora. E a doutora continua explicando mais este caso já depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre plástica vaginal, sobre os inúmeros problemas que incomodam as mulheres, mas que têm solução hoje graças ao avanço da medicina. Existem tratamentos diferenciados. Há pouco mostramos aqui mais um probleminha que é muito comum entre as mulheres, né, doutora? Vamos colocar aqui a imagem para a doutora voltar a explanar para a gente. Qual é o problema aqui, doutora? Aqui é hipertrofia de pequenos lábios, quer dizer, pequenos lábios muito grandes. Então, pode ser feito cirurgicamente no consultório e pode ser feito no centro cirúrgico. No consultório, quando tem um volume um pouquinho menos do que isso, quando o volume é muito grande, é preciso levar uma anestesia, mas que não seja local, seja um bloqueio na coluna, e aí a gente faz o procedimento. Pode ser feito a laser e pode ser feito como se chama bisturi frio, mas não dói porque vai levar anestesia. Mas os pequenos lábios muito grandes só resolve com cirurgia? A depender desse muito grande, porque tem pequenos lábios que não tem esse volume todo, que a gente consegue resolver com a retração do tecido por estímulo do laser ou da radiofrequência. Próxima imagem, então, para a doutora comentar aqui com a gente os possíveis tratamentos e o que incomoda aqui. Aqui, justamente, é uma variação anatômica dos pequenos lábios. Você percebe que a aba está abaixo. Naquele primeiro estava todo completo tomado. Esse aqui, a aba está um pouquinho mais abaixo. Então, esse aqui a gente teria que retirar esse pedaço aqui, porque o que causa? Por que teria que retirar? Primeiro, se a mulher se sentir incomodada. Segundo, se ela tiver problemas como candidíase de repetição, dor durante a relação sexual, percebe que ele pode entrar durante o coito? Então, dor durante a relação sexual, inchaço, aparece na roupa, na hora que vai fazer uma ginástica ou vai fazer uma bicicleta, então isso pode inchar, doer. Então, aí vem a necessidade de voltar à função original do pequeno lábio, mas não deixa de ser uma correção estética, que tem algumas mulheres que têm esse problema e não conseguem nem ter uma relação sexual satisfatória por inibição. Podem ocorrer os dois problemas, tanto os incômodos físicos quanto os incômodos psicológicos em relação à autoestima e tudo mais. Isso. Certo. A gente testou aqui mais um problema que pode ocorrer entre as mulheres e que tem solução: o excesso de prepúcio clitoriano. Explica pra gente, doutora. É porque, o clitóris, como eu falei pra vocês, ele é o primeiro botãozinho que aparece na vulva. Então, o que acontece? Tem uma pelezinha que recobre ele como se fosse uma pele de um pênis, por isso que é prepúcio. E algumas mulheres têm essa região aqui muito cheia de tecido. E às vezes elas confundem achando que o problema é aqui só dos pequenos lábios e acham assim, eu tenho que corrigir aqui nos pequenos lábios. Mas quando a gente vai ver que vai fazer a análise e a retirada desses pequenos lábios, a gente percebe que ela tem também um excesso de prepúcio. Nesses casos, há a necessidade da remoção dos pequenos lábios e do excesso do prepúcio. Tem algumas mulheres também que tem a variação que o clitóris é um pouco mais abaixo, muito perto da uretra e incomoda. Então a gente faz o levantamento, a pexia, levanta, reposiciona esse clitóris. Algumas outras apresentam o clitóris hipertrofiado, grande demais, por estímulos hormonais, por herança genética, por ter o clitóris muito grande. Então isso incomoda, ela fica se sentindo na hora da relação, ela fica
fica constrangida. E hoje em dia tem como corrigir tanto o excesso de pele do clitóris, quanto o clitóris grande demais, quanto a ninfoplastia, os pequenos lábios muito grandes, e isso sem perder a sensibilidade. Eu já ia tocar nesse ponto, por estarmos falando de clitóris. Não pode alterar em algo a sensibilidade, o desejo sexual da mulher? Não, o desejo sexual, ele não é restrito à genitália. O desejo sexual feminino é muito amplo. Ele começa na cabecinha. Ele começa com a mulher estando bem com ela, consigo, e todo o ambiente que a rodeia, estando bem com o corpo, não é só a região genitália. Mas ela não perde a sensibilidade. Mas falando de genitália, de estímulo genital, a cirurgia que tem hoje não perde a sensibilidade clitoriana. É uma cirurgia a laser? Pode ser feita a laser, mas pode ser feita a bisturi também. Isso vai depender da técnica que o seu cirurgião ginecológico possui, da tecnologia que ele tem à mão para fazer a correção. É uma cirurgia de recuperação rápida? Mais ou menos. É assim, em média, são 20 a 30 dias, mas algumas mulheres mais sensíveis podem apresentar um inchaço um pouco maior e precisar de 45 dias de repouso nessa região. Toda mulher que tem algum tipo de alteração, seja o excesso ali do tecido ou o tamanho ser um pouco maior do que o comum, tem a indicação da cirurgia? Não. Nem toda mulher que tem excesso ou tamanho além do considerado comum precisa de cirurgia. Quais as que precisam? As que sofrem com isso. Tá ali causando transtorno psicológico? Vá procurar ajuda do seu ginecologista. Tá lhe causando transtorno físico? Também. Isso, gente, é bom para entender que tem o problema, tem solução. Tem um padrão, tem que ser desse jeito? Não. Se você está feliz com o seu clitóris grande, com excesso de pele, se está muito... Se não incomoda. Se não te incomoda nem fisicamente, não está lhe perturbando, nem psicologicamente, vamos viver felizes. Então vamos colocar aí mais um possível problema, um possível incômodo para as mulheres, né? Aqui, doutora? É assim, esse aqui... Vamos supor que já é uma imagem de uma paciente que não tem o pequeno lábio muito volumoso. Mas o que acontece? Algumas mulheres têm o grande lábio muito volumoso ou murcho. Por quê? Porque às vezes perde muito peso, paciente pós-bariátrica, às vezes, você sabe que faz cirurgia para tirar aquele excesso de pele da barriguinha, do bracinho e tudo, na região da genitália, fica também do mesmo jeito, sobra pele. Então, existe, meninas, correção para quem tem muita pele ali sobrando. E para quem tem a pele muito gordinha, então são vários os procedimentos que a gente pode fazer para reduzir o tamanho desse grande lábio. E muitos desses tratamentos envolvem hoje a tecnologia do laser, né, doutora? Eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito. Parte desses tratamentos podem ser feitos com esse laser. Isso. Parte do tratamento pode ser feito no consultório, como eu falei. A gente estimula, calibra o aparelho para ele fazer a retração do tecido, para que a gente não precise fazer corte. Mas em alguns casos a gente usa o laser para fazer o corte, aí no centro cirúrgico ou no ambulatório, a depender do tamanho ou do procedimento. Então a gente calibra ele para poder fazer o corte do tecido. E aí, o laser também serve para regenerar, recuperar. Às vezes a vagina está um pouco mais flácida, a mulher está se sentindo seca. Então, podemos utilizar o laser para fazer a melhora dessas situações. Muito bem, queria agradecer a participação da doutora Nara Brito aqui conosco. Realmente temos aí uma gama de tratamentos com o avanço da medicina, né, doutora? Eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando para as mulheres, para trazer para as nossas mulheres rondonienses que existe tratamento para esses problemas que às vezes pensam assim, oh meu Deus, e nem é esse bicho de 7 cabeças. Espero que vocês de casa tenham gostado do programa de hoje. Ótimo fim de semana. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.